Olá, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Júlio Batiste. Eu sou autor de diversos livros na área de informática e também criador do site juliobatiste.com.br. Nosso site é a sua sala de aula na internet desde maio de 2000. No site tem muito conteúdo gratuito, mais de 8.000 tutoriais e artigos sobre informática, e tem também a nossa loja com livros, e-books, videoaulas e cursos online na área de informática. Tem muita coisa boa, dá uma olhada lá, todo dia tem novidade. Eu criei esta série de 60 ou mais videoaulas para ensinar macros e programação VBA no Excel para quem é iniciante, para quem não sabe nada de VBA, para quem nunca programou em VBA. À medida que eu vou publicando os vídeos, eles ficam disponíveis nessa playlist aqui. É só acessar esse endereço, sempre vai ter a lista atualizada com todos os vídeos. E se você assistiu alguns vídeos, está gostando e quiser aprofundar os estudos, aprendendo desde o básico de VBA até a criação de sistemas profissionais completos com VBA, eu recomendo dar uma olhada nesse endereço para conhecer a nossa Universidade do VBA. Ela já tem muito conteúdo lá dentro e toda semana, sem exceção, eu adiciono novos vídeos. Dá uma olhada nesse endereço e no final desse vídeo eu vou falar também um pouco mais para você sobre a Universidade do VBA no Excel. Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste trazendo para vocês mais uma videoaula desse nosso curso. Na lição anterior eu fiz uma breve apresentação para vender para vocês a importância de entender o que é uma hierarquia, uma biblioteca de objetos, o que são objetos, métodos, propriedades, etc. E adiantei que cada objeto pode ter um grande número, alguns dezenas, outros centenas de métodos, propriedades, coleções e eventos. Nessa lição nós vamos aprofundar um pouco mais esse estudo, já vou apresentar para vocês a hierarquia, a biblioteca de objetos do VBA no Excel, vou mostrar algumas imagens para ilustrar isso e vamos seguir com o nosso estudo. Vamos lá então. O que é um modelo, uma hierarquia de objetos? Uma hierarquia, um modelo de objetos como o do VBA no Excel, formada por vários objetos, cada um deles com dezenas, alguns com centenas de métodos e propriedades, também é conhecida como uma biblioteca. A biblioteca na prática dessas é um arquivo DLL que fica gravado lá no Windows, né? Nas lições do módulo anterior nós tratamos dos aspectos básicos do VBA. Nas lições deste módulo atual nós vamos começar a estudar um modelo de objetos do VBA no Excel. Quando você instala os aplicativos do Office, os principais, né? Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, existem outros aplicativos, Visio, OneNote, etc. Cada aplicativo que você instala, o próprio aplicativo, junto com o aplicativo, é instalado uma ou mais bibliotecas de programação VBA para você ter acesso aos elementos do respectivo aplicativo usando programação VBA. Então, com os aplicativos do Office, à medida que você instala ele, nós temos acesso a um vasto conjunto de bibliotecas. Cada biblioteca com dezenas, centenas de objetos, e cada objeto com dezenas, centenas de métodos, propriedades e coleções. Por exemplo, quando você instala o Word, tem lá uma biblioteca que permite você integrar o Excel com o Word. Você pode, a partir do Excel, criar um botão lá, associar um código VBA com esse botão, que quando você clica naquele botão, ele pega as informações que estão na planilha, na linha atual, por exemplo, e gera uma carta modelo lá dentro do Word e, inclusive, envia essa carta modelo via e-mail para o e-mail do cliente que está selecionado na planilha. Veja que aí eu tenho a integração do Excel com o Word, com o Outlook para envio de e-mail. Isso tudo só é possível através dessas bibliotecas de programação VBA que são instaladas quando cada um dos aplicativos é instalado. E não só aplicativos do Office, você pode instalar outros aplicativos de outras empresas que não da Microsoft, as quais seguem esse padrão, essa arquitetura de programação do VBA, e esses outros aplicativos instalam aí bibliotecas para permitir que você interaja com esses aplicativos. Um deles, por exemplo, é o AutoCAD. Você instala o AutoCAD, ele instala uma biblioteca de programação VBA que você pode, por exemplo, a partir de elementos que estão dados numa planilha do Excel, pedir para, através de programação VBA, gerar um desenho lá no AutoCAD usando como base esses dados que estão numa planilha do Excel. Com a utilização dos objetos disponibilizados pelo Office, podemos criar soluções bastante sofisticadas.
Nesta lição vamos entender exatamente o que são e como se relacionam os seguintes itens: biblioteca ou hierarquia de objetos, objetos, propriedades, métodos, coleções e eventos. Para início de conversa, considere a figura do slide a seguir. Aqui eu montei para vocês uma imagem para dar uma ideia desses diversos elementos. A biblioteca é aquele elemento principal, é o conjunto que contém os vários objetos da biblioteca, da hierarquia de objetos. E existem várias bibliotecas disponíveis no seu computador. Como eu falei anteriormente, à medida que você instala um programa, ele instala uma ou mais bibliotecas de programação VBA. Então temos aí a biblioteca de objetos do Excel. Uma biblioteca é um conjunto de um ou mais objetos. Exemplo: Microsoft Excel 9.0 Object Library. O 9.0, se eu não me engano, é do Excel 2000-2003. Não tenho bem certeza, não lembro de cabeça. Temos a Microsoft Excel 14.0 Object Library, que é a biblioteca do Excel 2010. Do Excel 2013 tem lá a 15.0, do Excel 2016 a 16.0 e assim por diante. Vários objetos que compõem a biblioteca do Excel. Até eu comentei sobre esses objetos anteriormente. O objeto Application representa o próprio Excel. Abrir o Excel é criada uma instância do Excel na memória do computador e essa instância é acessível, é representada por um objeto Application. O Workbook é uma pasta de trabalho, ou seja, um arquivo XLSX, XLS ou XLSM. E dentro de um arquivo, dentro de uma pasta de trabalho, posso ter várias planilhas, as quais são acessadas através do objeto Worksheet. E dentro de uma planilha posso ter uma ou mais faixas de células com as quais estou trabalhando. Cada faixa de célula é representada por um objeto Range. Aqui fica bem clara a hierarquia de objetos, ou seja, para mim ter uma faixa tem que ser dentro de uma planilha. Para mim ter uma planilha tem que estar dentro de uma pasta de trabalho. Para mim poder abrir uma pasta de trabalho eu tenho que ter uma instância do Excel, ou seja, um objeto Application. Tá? Bem definida uma hierarquia de objetos. Vamos considerar o objeto Range, que é um dos objetos dessa biblioteca de objetos do Excel. Ele tem métodos, não só esse, tem centenas de métodos, aqui eu coloquei apenas alguns, e tem propriedades. Lembrando sempre que os métodos são procedimentos que executam ações, por isso eles sempre são representados por um verbo em inglês. Sempre nome de método, nome de propriedade tem que ser em inglês, não pode usar em português porque não existe programação VBA. E assim como qualquer linguagem de programação, os comandos todos em inglês. As propriedades contêm ou retornam informações sobre um determinado objeto. Então, biblioteca do Excel, uma visão geral para vocês. Biblioteca de programação VBA no Excel. Os diversos objetos disponíveis estão agrupados em bibliotecas. Uma biblioteca é um conjunto de objetos que são utilizados para uma determinada função ou atividade. Por exemplo, todos os objetos para acesso a dados são agrupados em uma biblioteca chamada DAO, Data Access Objects. Essa é uma biblioteca que você pode usar para integrar o Excel com o Access. Você pode usar lá os objetos dessa biblioteca para, via programação VBA, ir lá dentro de um banco de dados do Access, fazer uma consulta ou retornar dados de uma tabela e depois trabalhar com esses dados numa planilha do Excel. Existe uma outra biblioteca mais genérica que é a A2X. A diferença principal do DAO e do A2X é que o DAO é para banco de dados do Access e a A2X é para qualquer banco de dados que siga o padrão ODBC, ou seja, Access, SQL Server, Oracle, MySQL, PostgreSQL e assim por diante. Existe a biblioteca de diversos objetos, outra biblioteca, que é o Microsoft Excel 14.0 Object Library. Essa aqui eu até já comentei antes com vocês, é a própria biblioteca de objetos do VBA no Excel 2010. E assim por diante. Quando nós vamos mostrar na parte prática lá onde vê a lista de bibliotecas disponíveis no seu computador e se você deve ativar todas ou não, qual a vantagem, desvantagem e assim por diante, existem, dependendo da quantidade de programas que vocês têm instalado no computador, dezenas, às vezes centenas de bibliotecas disponíveis. Isso demonstra bem o poder da utilização do VBA em conjunto com os objetos bibliotecas disponíveis, ok? Eu vou dar uma respirada aqui, tá? Muito bem, respirei e voltei. Em cada biblioteca estão disponíveis dezenas, centenas de objetos.
cada objeto é utilizado para um conjunto de ações específicos. Por exemplo, o objeto record_set é utilizado para acessar dados de uma tabela ou banco de dados do Access ou do SQL Server ou de qualquer banco de dados ao qual você possa ter acesso através da biblioteca A2X. Tá? Uma vez criado um objeto record_set, podemos realizar uma série de operações. Operações são ações, são os métodos do objeto record_set sobre os diversos registros da tabela associada ao objeto. Um objeto range, aí já na biblioteca de objetos do Excel, é utilizado para fazer referência a uma faixa de células em uma planilha do Excel. Uma vez criado o objeto range, podemos utilizar os diversos métodos e propriedades desse objeto. E nas lições do próximo módulo, muitos métodos do range. Cada objeto possui um conjunto de métodos, propriedades e coleções. Um método realiza uma operação específica, como por exemplo o método calculate do objeto range. Esse método é utilizado para recalcular as células na faixa representada pelo objeto range. Supor que você está desenvolvendo um procedimento lá que faz uma série de cálculos com as células de uma faixa de células, faixa essa representada pelo objeto range. E aí você tem fórmulas que dependem dos valores em outras células. E aí quando você altera o valor numa célula, você pode usar o método calculate para forçar que o Excel recalcule toda a faixa de células para atualizar aquelas células que dependem do valor que foi alterado. Só uma pequena interrupção para dizer que se você estiver gostando do vídeo, não deixe de deixar o teu like, isso me ajuda muito aqui no nosso canal do YouTube. Aí eu me animo e publico mais vídeos. Para receber avisos sobre novos vídeos que são publicados, inscreva-se no canal, tem um botão inscrever-se. E se você tiver dúvidas, sugestões, elogios, críticas, por gentileza, é só usar o campo de comentários abaixo do vídeo. Valeu? Vamos continuar com a nossa aula. No código VBA, utilizamos a seguinte sintaxe para fazer acesso aos métodos e propriedades de um objeto. Não se preocupem com a programação agora, só para adiantar para vocês a sintaxe. Nós vamos ver isso aqui exaustivamente nas lições desse e do próximo módulo. O nome do objeto é o nome de uma variável. Você tem que... Como é que se cria um objeto no VBA? Você declara uma variável como sendo do tipo do objeto e depois associa ela com um determinado objeto. Então, o nome da variável que está associada com o objeto, ponto, o nome do método ou da propriedade que você quer chamar e os parâmetros que têm que ser passados para esse método ou propriedade. Por exemplo, para utilizar o método kit de um objeto application que foi atribuído à variável exapp, utilizamos a seguinte sintaxe: o nome da variável associada com o objeto, ponto, o nome do método. Nome do método é em inglês, não pode ser em português, porque programação VBA, todos os comandos, métodos, objetos, tudo em português. O nome da variável é você que define. Pode definir José da Silva, ABC123, tá? Usando aquelas regras para nomeação que a gente viu no módulo anterior. Uma propriedade descreve uma característica do objeto. Por exemplo, temos a seguinte propriedade do objeto range, chamada count. O que retorna essa propriedade? O número de células do objeto range. Por exemplo, para atribuir a uma variável chamada quantos, o número de células de um objeto range, que está associado com a variável exrange, utilizamos a seguinte sintaxe. exrange.count vai dizer quantas células tem na faixa associada com essa variável aqui, e esse valor vai ser atribuído à variável quantos, tá? Repito, não se preocupem agora com os comandos em si, porque nós vamos estudar eles, ver na prática funcionando a partir da próxima lição. Que é apenas para adiantar para vocês um pouco a sintaxe de como se chamam os métodos e propriedades de um determinado objeto, ok? Uma coleção é um conjunto de elementos do mesmo tipo. Por exemplo, todo banco de dados do Access possui uma coleção chamada Forms. Tem também coleção chamada Tables, Queries, Forms, Reports e assim por diante. Através dessa coleção podemos ter acesso a todos os formulários do banco de dados. Forms, uma coleção de formulários. Tables, uma coleção de tabelas. Ou seja, cada coleção contém um número, um conjunto de elementos do mesmo tipo. Toda planilha do Excel tem uma coleção chamada Worksheets. Através dessa coleção temos toda a pasta de trabalho do Excel, né?
o arquivo XLSX, XLSM, toda pasta de trabalho tem uma coleção chamada Worksheets. Através dessa coleção, temos acesso a todas as planilhas de uma pasta de trabalho. E assim por diante. Para percorrer os elementos de uma coleção, e esse é um item muito importante em programação VBA, a gente utiliza isso muito seguidamente, nós utilizamos a estrutura de controle for each, que vai ser tratada em detalhes nas próximas lições, mas nós já vimos um exemplo de uso dessa estrutura nas lições finais do módulo anterior, onde criamos lá a função soma esperta, a função conte média C e assim por diante. Nós usamos essa estrutura para percorrer todas as células de uma faixa de células. Mas não se preocupe que nós vamos estudar em detalhes essa estrutura, esse laço de controle, aqui nas lições desse módulo. Tá? Por exemplo, se quisermos percorrer todos os elementos da coleção Worksheets de uma pasta de trabalho do Excel, exibindo o nome de cada planilha, temos que usar a estrutura for each para percorrer todos os elementos da coleção Worksheets e para cada elemento usamos a propriedade name para exibir o nome do elemento. No caso aqui, o que são os elementos da coleção Worksheets? São as planilhas da pasta de trabalho atual. E a propriedade name retorna o nome de cada uma das planilhas. Nos exemplos de código das próximas lições, vamos ver em detalhes, muitas vezes, o funcionamento dessa estrutura for each, ok? Aqui temos mais uma visão geral da biblioteca do Excel, onde nós temos aqui o Object Application. Dentro do Object Application temos a coleção Workbooks, que é a coleção de todas as pastas de trabalho abertas no momento. Então, se eu quiser retornar todas as pastas de trabalho que estão abertas no momento, eu posso usar essa coleção. Dentro de cada pasta de trabalho temos planilhas. Dentro de cada planilha tem faixas, tem Object Range, que é as faixas, tem gráficos, tem tabelas dinâmicas. Então, veja que é uma hierarquia bem definida. Veja aqui na próxima. Então, o Object Application representa o Excel, o Workbook, pasta de trabalho, o Worksheet, planilhas, e dentro de planilhas temos os vários elementos, sendo que o principal deles é o Object Range. Quando trabalhamos com o VBA, temos que utilizar os nomes dos comandos, objetos, funções, métodos e propriedades em inglês. Não existe tradução para comandos. Por exemplo, se ao invés da função left, que nós aprendemos lá nas lições do módulo anterior, nós usarmos esquerda para o nome da função, vai ser gerado um erro dizendo que a função não existe. Tá? Então, sempre nome de métodos, propriedades, etc., tudo em inglês. Observe que uma biblioteca de objetos forma uma espécie de hierarquia. Eu estou repetindo isso n vezes, porque é realmente muito importante. Você tem que entender bem isso. Por exemplo, um objeto Worksheet somente existe dentro de um Object Application. Já o Object Worksheet pode possuir outros objetos. Cada objeto com seus métodos, propriedades, conforme indicado na figura do próximo slide. Vamos reforçar esse conceito. Temos então esse slide aqui, onde dá para ver bem a hierarquia, né? Temos uma coleção Worksheets, de Object Worksheets, que é uma coleção de planilha. Dentro de uma planilha, o que é que nós temos? Uma propriedade name, que retorna o nome da planilha, um Object Range, que pode retornar uma ou mais faixas dentro da planilha, objetos Pivot Tables, que são tabelas dinâmicas, Query Defs, que são, usando o MS Query, que nós vimos lá no módulo 2 ou 3, não lembro do curso, usando o objeto MS Query para trazer dados de fontes externas, e assim pode ter vários tipos de objetos dentro de um Object Worksheet planilha. Na prática, usando o modelo de objetos, essa biblioteca de objetos do VBA, você pode ter acesso e criar qualquer elemento de uma planilha usando programação VBA. Legal? Veja que um único objeto da hierarquia de objetos, no nosso exemplo, o Object Worksheet, é composto de dezenas de outros objetos, métodos e propriedades. É muita coisa realmente. É esse grande número de objetos e seus métodos, propriedades, coleções e eventos que possibilita o acesso a todo e qualquer elemento de uma planilha do Excel através da programação VBA.
conforme já descrevi no vídeo anterior de introdução ao módulo e também nesse vídeo de apresentação do que é um modelo de objetos ou uma hierarquia de objetos. Muito bem, não precisa ficar com essa cara de espanto que nem tá esse gatinho aí. É muita coisa? É, mas o importante, eu saliento e vou repetir mais uma vez, e vou continuar repetindo, é entender o que é um modelo de objetos, o que é uma hierarquia de objetos. Não é decorar comandos, ninguém vai precisar ficar aqui decorando centenas, milhares de comandos. Nas lições práticas, a partir do próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês como fazer referência a uma biblioteca de objetos, como pesquisar os objetos que estão disponíveis em cada biblioteca, como acessar um objeto e ver os métodos e propriedades desse objeto, e como obter ajuda sobre um método ou propriedade específica. Vocês vão ver que é tudo muito fácil, muito lógico, não tem por que ficar preocupado, nem com uma cara de espanto assim, tá bom? Então, a partir da próxima lição, nós já vamos começar o nosso estudo do primeiro objeto dessa biblioteca, que é o objeto application. Valeu? Muito obrigado por terem me acompanhado até aqui. Espero que essa lição tenha trazido informações úteis e novas para vocês e até a nossa próxima lição. Valeu! Que bom que você assistiu o vídeo até o final. Espero que ele tenha trazido informações úteis e que você possa aplicar no seu dia a dia para resolver aí alguns problemas com o Excel. Reforço o convite para você sempre acessar o site juliobatiste.com.br. Todo dia eu publico novos artigos, novos tutoriais, além de ter a nossa loja virtual, onde tem muito conteúdo, excelentes cursos online, e-books, videoaulas e livros sobre Excel, VBA e vários outros assuntos de informática. Conforme prometido, no final do vídeo, eu vou falar um pouco mais sobre a nossa Universidade do VBA no Excel. Para contextualizar, imagina a seguinte situação. Quantas vezes você chegou num ponto em que simplesmente não consegue resolver um problema no Excel? Mesmo dominando fórmulas, funções, mesmo sendo um usuário avançado do Excel, chega num determinado momento em que tranca e você não consegue ir adiante. Isso não é só com você, isso é uma situação muito comum, porque faz parte da curva de aprendizado do Excel. Você aprende o básico, você vai evoluindo para o avançado, você se torna um usuário avançado em fórmulas, funções, mas chega um momento em que simplesmente não tem como resolver determinados problemas. E aí o que que faz? Aí você tem que dar o próximo passo. Nem tudo no Excel pode ser resolvido com fórmulas e funções, e o próximo passo é macros e programação VBA no Excel. Por isso que eu criei a nossa Universidade do VBA no Excel, para ensinar para você desde o básico até a criação de sistemas profissionais e completos com VBA no Excel. Então, para você não passar mais raiva, para você dominar o VBA, e não é difícil aprender VBA, isso é uma promessa que eu faço para você, conheça a nossa Universidade do VBA. Todas as informações nesse endereço aqui sobre a Universidade do VBA. Lá tem a descrição completa, qual o conteúdo que já tem lá dentro. No momento que eu gravo esse vídeo, já tem mais de 400 videoaulas lá dentro. Toda semana eu coloco vídeos novos, gravo e coloco novos vídeos lá. E lá você vai ver a descrição completa, a lista dos módulos e dos vídeos que já tem, como fazer a inscrição, quais as opções de pagamento, parcelamento, tá tudo informado nesse endereço aqui, tá bom? Lá tem também meus contatos, meu WhatsApp, meu e-mail, qualquer dúvida é só entrar em contato. Então, se você quiser dar um passo adiante, acesse esse endereço. Lá eu preparei uma promoção especial com um ótimo desconto e um bônus inacreditável. Dá uma olhada lá. Não vou falar aqui para não ficar me alongando no vídeo. Legal? Mais uma vez, obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e até a nossa próxima videoaula aqui no YouTube. Um excelente estudo a todos!